Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Renata Caruso. Estou mais uma vez aqui com vocês para mais uma leitura cronológica da Bíblia. Mais um vídeo, né? Hoje, dia 5 de março, nós vamos fazer a leitura referente ao livro de Deuteronômio, do 17 ao 19, tá bom? Espero que você esteja aí gostando da leitura, dessa tradução. Se você ainda não assistiu a introdução dessa playlist, a introdução número 1, volte lá, dá uma olhada lá, assista aquele vídeo para que você possa entender como nós vamos fazer. Nós estamos seguindo uma ordem diferente daquela que nós estamos acostumados, né, da Bíblia que você deve ter na sua casa. Na realidade, a Bíblia ela é igual, mas a leitura, os livros, estamos lendo de uma maneira cronológica, tá bom? Para que possamos entender aí mais os fatos como aconteceram, tá bom? Então, hoje nós vamos fazer a leitura Deuteronômio, capítulo 17. Vamos lá? Deuteronômio 17. Não sacrifiquem ao Eterno, seu Deus, um novilho ou uma ovelha com defeito ou que tenha qualquer outra anormalidade. Isso é abominação, um insulto ao seu Deus. Se vocês descobrirem que, nas cidades concedidas pelo Eterno, o seu Deus, existe alguém fazendo algo errado aos olhos dele, violando a aliança com ele, desviando-se para a adoração e outros deuses, ou se curvando diante deles, do sol, por exemplo, ou da lua, ou de qualquer deus, estrela, investiguem com cuidado em busca de evidências. Se descobrirem que é verdade, que, de fato, uma abominação foi cometida em Israel, vocês deverão levar a pessoa que cometeu esse mal para fora da cidade e apedrejá-la. Lancem pedras sobre ela até que esteja morta. Mas será preciso o depoimento de 2 ou 3 testemunhas para que uma pessoa seja executada. Ninguém pode ser executada pelo testemunho de uma única pessoa. As testemunhas deverão jogar a primeira pedra na execução. Depois, o resto da comunidade participará. Vocês precisam eliminar o mal da sua comunidade. Quando aparecerem questões legais que sejam difíceis demais para vocês, causas difíceis como homicídios, disputas judiciais ou brigas, apresentem essas causas no centro de adoração designado pelo Eterno, o seu Deus. Os sacerdotes levitas e o juiz que estiver exercendo o cargo na ocasião deverão julgá-las. Consultem esses homens e eles pronunciarão a sentença. Dado o veredito, tratem de cumprir ali mesmo o que foi decidido. Façam o que eles disserem, da maneira que eles recomendarem. Sigam as instruções deles nos mínimos detalhes, sem omitir ou acrescentar qualquer coisa. As pessoas que ignorar ou distorcer a decisão do sacerdote ou do juiz que está exercendo o ofício na presença do Eterno pode se considerar morta, e vocês irão executá-la. Livrem Israel desse mal. Os que souberem da punição pensarão 2 vezes antes de errar. Essa medida combaterá o comportamento presunçoso. Se depois de entrar na terra que o Eterno, seu Deus, está dando a vocês, e depois de tomar posse dela e se estabelecer, surgir a ideia, vamos eleger um rei sobre nós, como nas nações ao redor de nós, aceitem o rei que o Eterno escolher. Escolham um rei entre os homens do povo israelita. Não elejam como rei um estrangeiro, mas só alguém do povo. E tomem cuidado para que ele não construa uma máquina de guerra para si, acumulando cavalos e carros de guerra. Ele não deve enviar emissários ao Egito para buscar mais cavalos, porque o Eterno disse a vocês: vocês nunca mais voltarão para lá. Cuidem também que ele não monte um harém, colecionando mulheres que o desviarão do caminho estreito. Cuidem ainda para que ele não acumule muita prata e ouro. Eis o que precisa ser feito.
Quando tomar posse do trono do seu reino, a primeira coisa que ele deverá fazer é confeccionar para si uma cópia desta revelação num rolo, que deverá ser feita sob a supervisão dos sacerdotes levitas. O rolo deverá permanecer ao lado dele o tempo todo. Ele deverá estudá-lo todos os dias, para que aprenda a temer o Eterno e a viver em obediência reverente a essas leis e regulamentos. Ele não deverá cair na armadilha do orgulho e da arrogância, alterando os mandamentos ao seu bel prazer para adaptá-los a seus propósitos ou elaborando uma versão própria. Se ler o livro e aprender seu conteúdo, ele terá um reinado longo como rei de Israel e seus filhos também. Deuteronômio capítulo 18. Os sacerdotes levitas, que são toda a tribo de Levi, não receberão herança de terra, como o restante de Israel. A parte deles será as ofertas sacrificadas no fogo ao Eterno. Eles viverão disso. A herança de terra é para seus outros irmãos, não para eles. O Eterno é sua herança. O que os sacerdotes receberão do povo como parte de qualquer oferta de novilho ou ovelha será isto: a espádua, a queixada e o estômago. Vocês também deverão dar a eles as primícias do seu cereal, vinho e azeite e a primeira lã das suas ovelhas, porque o Eterno, seu Deus, escolheu unicamente a eles e aos seus filhos entre todas as tribos para que prestem um serviço contínuo no nome do Eterno, seu Deus. Se um levita mudar de cidade em Israel, e ele tem o direito de se mudar para onde quiser, e vier ao lugar designado pelo Eterno para adoração, ele poderá servir ali em nome do Eterno, com todos os seus irmãos levitas que estiverem presentes e em serviço na presença do Eterno. Ele receberá uma porção de alimento igual à dos outros levitas, mesmo que tenha o dinheiro da venda das posses de seus pais. Quando entrarem na terra que o Eterno, seu Deus, está dando a vocês, não adotem o modo de vida abominável das nações que vivem ali. Não ousem sacrificar seu filho no fogo. Não pratiquem adivinhação nem magia. Não façam presságios nem pratiquem feitiçaria. Não façam encantamentos nem consultem espíritos ou mortos para entrar em contato com os mortos. Os que fazem essas coisas são uma abominação para o Eterno. É exatamente por essas práticas abomináveis que o Eterno está expulsando estas nações. Sejam leais ao Eterno, o seu Deus. Essas nações que vocês estão prestes a expulsar do país, que se associam com magos e feiticeiros. Mas não será assim com vocês. O Eterno proíbe essas práticas. O Eterno levantará um profeta para Israel, que sairá do meio de vocês, do convívio de seus irmãos, um profeta como eu. Deem todo o crédito a ele. Foi isso que vocês pediram ao Eterno, o seu Deus, no Horebe, no dia em que estavam reunidos na montanha, quando disseram: já não conseguimos ouvir mais o Eterno, não suportamos ver mais fogo, vamos morrer. E o Eterno me disse: eles estão certos, disseram a verdade. Vou levantar para eles um profeta dos próprios irmãos deles. Eu direi o que ele deve falar e ele passará ao povo tudo o que eu disser. E a pessoa que não der ouvidos às minhas palavras transmitidas por ele vai acertar as contas comigo. Mas qualquer farsante que se apresentar como profeta, que alegar dizer em meu nome algo que não autorizei ou falar em meu nome de outros deuses, esse profeta terá de morrer. Talvez vocês estejam imaginando: como vamos saber se a mensagem veio do Eterno ou não? Eis o teste. Se o que o profeta disse em nome do Eterno não acontecer,
Obviamente, o Eterno não está por trás disso. Foi invenção do profeta, que deve ser ignorado. Deuteronômio, capítulo 19. Quando o Eterno, seu Deus, lançar fora as nações da terra que está dando a vocês, e vocês se estabelecerem nas cidades e casas delas, separem 3 cidades de fácil acesso na terra que o Eterno, seu Deus, está dando a vocês como sua propriedade. Dividam a terra em 3 partes, essa terra que o Eterno está dando como sua herança, e façam estradas para essas cidades, a fim de que qualquer pessoa que acidentalmente matar outra pessoa possa fugir para uma dessas cidades. Esta é a orientação para aquele que matou alguém e fugiu para uma das cidades com o propósito de se refugiar. A morte do seu próximo tem de ser sem premeditação, e não pode haver histórico de inimizade entre eles. Por exemplo, um homem vai à floresta com seu amigo para cortar uma árvore. Ele ergue o machado e o ferro escapa do cabo e acerta o amigo, matando-o. Ele poderá fugir para uma dessas cidades e salvar sua vida. Se a cidade estiver muito longe, o vingador de sangue poderá alcançar o que matou seu amigo no calor do ódio, da perseguição e matá-lo, mesmo que ele não mereça, pois não foi culpa dele. Não havia histórico de inimizade entre eles, por isso ordeno, separem essas 3 cidades para vocês. Quando o Eterno, seu Deus, aumentar o território de vocês, ampliando suas fronteiras, como ele prometeu solenemente aos seus antepassados, se vocês obedecerem a tudo que estou ordenando, isto é, amando ao Eterno e fazendo sempre o que ele diz, separem outras 3 cidades de refúgio para que não haja a possibilidade de ser derramado sangue inocente na sua terra. Vocês estão recebendo essa terra como herança. Portanto, não vão contaminá-la com sangue inocente e atrair a culpa desse sangue sobre vocês, vão? Mas se um homem com uma história de ódio pelo seu próximo fizer uma emboscada para ele, matá-lo, então correr para uma dessas cidades, aí a história é outra. Os anciãos da cidade dele deverão mandar buscá-lo e entregá-lo ao vingador de sangue para ser executado. Não tenham pena dele. Eliminem a contaminação pelo sangue inocente derramado em Israel, para que vocês vivam bem e respirem ar puro. Ninguém mude os marcos de divisa do seu vizinho, estabelecidos como pontos de referência pelos desbravadores para definir a propriedade de cada um. Vocês não poderão condenar ninguém por um crime ou pecado pelo depoimento de uma única testemunha. Serão necessárias 2 ou 3 testemunhas para fazer uma acusação. Se uma testemunha falsa acusar alguém de um crime, as 2 partes envolvidas na disputa deverão se apresentar ao Eterno, diante dos sacerdotes e juízes que estiverem exercendo o cargo na ocasião. Os juízes farão uma investigação minuciosa. Se a testemunha for de fato uma testemunha falsa, tiver mentido contra seu irmão israelita, deem a ela o mesmo remédio que ela queria ministrar à outra parte. Eliminem o mal contagioso da sua comunidade. As pessoas vão tomar mais cuidado depois de saber como vocês agiram. É uma forma de coibir esse tipo de crime entre vocês. Não tenham pena da pessoa que deu falso testemunho. É vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Somente até aí? Ainda bem que não é mais assim, né, irmãos? Porque senão ninguém encaria né? Porque aqui era, como acabamos de ler, vida por vida, olho por olho, dente por dente. Ou seja, se você matasse uma pessoa, você teria que ser morto. Se você furasse o olho de uma pessoa, você também teria o seu olho furado. Se você cortasse o pé de uma pessoa, você também teria o seu pé cortado. Então, naquela época era assim. Se fosse assim hoje, quantas coisas ruins, né, ainda mais iriam acontecer. Graças a Deus que Deus teve misericórdia de nós enviando seu Filho Jesus, né? E hoje, pela graça, nós podemos ser salvos pela fé. Então, que possamos aí nos apegar no Senhor.
Esse entendimento é interessante para nós, para que possamos entender que o Senhor, Ele quer separar um povo santo. Nós somos esse povo santo. E que possamos adorá-lo, né? Ao Senhor, a presença dEle nas nossas vidas seja forte, seja real, e que possamos amar, não buscar, não por medo, né? Mas por amor, por querer a presença do Senhor nas nossas vidas, né? Ele é tudo que nós precisamos. Amém? Somente até aí, então. Até a próxima leitura. A paz do Senhor Jesus.